Eu entrei em 1990 no Instituto Politécnico, né? E o Instituto Politécnico era vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia e passou por uma dificuldade muito grande econômica, porque não tinha recurso para manter o Instituto lá onde nós estávamos, que era lá na antiga Fundação Getúlio Vargas. E com essa dificuldade de recurso, surgiram ideias para que se pudesse manter o Instituto funcionando. Uma delas foi a incorporação do Instituto pela UERJ, assim atendendo a uma dos objetivos da UERJ, que era a interiorização. Em 2007, tivemos a queda de uma parte do acesso à Fundação Getúlio Vargas, o qual foi recuperado pelo governo do Estado, e continuamos nosso trabalho lá até 2011, onde teve a tragédia que foi de maior proporção, né? E aí não foi possível manter o Instituto lá, devido ao alto custo de recuperação, né? Mas a história do Instituto foi uma história de vitória e união entre os funcionários, alunos e professores, né? Porque, apesar de todas as dificuldades, nós conseguimos outro espaço muito bom também aqui na antiga Filó, e está sendo implantado de maneira também com excelência, né? Dando continuidade ao trabalho que vinha sendo feito lá em cima na antiga Fundação Getúlio Vargas, que era um espaço maravilhoso. E, além disso, assim, altamente gratificante em termos profissionais, né? Você trabalhar na área de educação, modificando vidas, dando perspectiva às pessoas, né? Não é desmerecendo nenhum tipo de trabalho, muito pelo contrário, né? Todo trabalho é importante. Mas nós tivemos alunos que trabalhavam em mercado, ensacolando mercadoria, né? E hoje são doutores com poder aquisitivo muito melhor, dando condições às suas famílias, né? Então, eu acho que o Instituto tem cumprido muito bem seu papel aqui na região, criando oportunidade às pessoas. Eu acho que, no geral, foi muito bom, né? Foi uma solução muito boa ter incorporado pela UERJ, né? E aqueles objetivos iniciais, principalmente o de interiorização da Universidade Estadual, né? Da pesquisa científica, aconteceu de uma forma lenta e gradual e vem vindo até hoje, né? Mas então acho que no geral foi bom, principalmente depois com o programa, né, de pró-ciência, do que realmente os poucos pesquisadores que ficaram e aqueles que entraram, porque foi disponibilizadas 10 vagas assim já no primeiro ano, né, do corpo docente e além da área técnica administrativa para alavancar o IPRJ. Então, mesmo aqueles que entraram e depois com o programa do pró-ciência ficaram, e aí se conseguiu estabelecer, então, um ritmo, né, para o Instituto Politécnico. Então, parabéns a todos, parabéns por essa lembrança dos 30 anos, né, obrigado pelo convite, por estar aqui, e boas comemorações. Vamos para frente aí, quem sabe ele duplique, né, nos próximos 30 anos, ou triplique, né, a quantidade de docentes, número de cursos, quantidade de técnicos administrativos, ou a extensão venha a ser bem mais atuante do que é hoje, e assim por diante. Meu nome é Gustavo Libotti, hoje eu sou professor do IPRJ, no Departamento de Modelagem Computacional, mas na realidade essa história começou em 2010, quando eu ingressei no IPRJ no curso de Engenharia de Computação, e na ocasião eu ingressei por meio do sistema de cotas, já que eu havia estudado durante todo o ensino médio na escola pública, e na ocasião isso foi fundamental para eu poder ingressar e ter a oportunidade de estar numa universidade pública de qualidade, como é a UERJ e o IPRJ, e isso abriu as portas para basicamente tudo que aconteceu daí em diante na minha carreira profissional, porque como eu cheguei em 2010, eu cursei a graduação, depois o mestrado e depois o doutorado. Então, desde 2010 até 2020 no IPRJ, basicamente com todo meu período de estudo, né, desde a graduação até o doutorado. Então foi fundamental ter lá no início a possibilidade de ingressar na UERJ por meio do sistema de cotas. E aqui eu senti que, mesmo tendo ingressado por meio do sistema de cotas, eu consegui receber um ensino de muita qualidade, um ensino que hoje me formou um profissional que, no caso, eu me sinto capacitado para poder estar atuando onde eu estou atuando. E como eu cheguei em 2010, eu passei pela tragédia em 2011 e sempre recebendo todo o apoio da instituição para poder continuar estudando. E hoje é muito recompensador, porque eu consigo devolver para os alunos e devolver para o IPRJ como um todo tudo que eu recebi do Instituto. Então, para mim, eu vejo que tudo isso aconteceu justamente
justamente porque lá no início eu tive essa oportunidade. Então, para mim foi fundamental que isso tenha acontecido e hoje eu espero devolver para o IPRJ e para os estudantes parte do que eu recebi lá e, de certo modo, sim, eu sou muito grato por tudo que aconteceu e por hoje eu poder estar aqui e agora colaborando com o IPRJ para o IPRJ conseguir crescer e cada vez mais se tornar a instituição de qualidade como é. O ano de 2011 foi um ano um pouco mais complicado do que os demais, porque a gente teve a tragédia e aí isso aí causou vários problemas na questão para chegar no instituto, e aí a gente teve que mudar e a gente foi, na ocasião, estudar numa universidade aqui próxima. E aí essa adaptação acabou sendo um pouco mais difícil, mas mesmo assim a UERJ resistiu, a UERJ permaneceu, mesmo com todas as dificuldades ocasionadas pela tragédia, a UERJ continuou oferecendo um ensino de qualidade para a gente. O IPRJ também, para mim, foi muito importante, não só na vida profissional, mas na vida pessoal, porque, além de tudo, me formou uma pessoa com ética e caráter e tudo que a gente encontra na universidade. E, além disso, encontrei minha esposa, que também fazia doutorado aqui na ocasião que eu estava fazendo mestrado. Então, hoje, além de tudo que eu recebi da UERJ, a UERJ também me ajudou a formar a minha família. Então, eu posso dizer que eu devo muita coisa da minha vida. Eu posso dizer que eu construí na UERJ, devo à UERJ. Então, a UERJ foi fundamental na minha vida em vários aspectos. Em 1999, eu pude ver o nascimento do primeiro curso de graduação em Nova Friburgo, que foi o curso de graduação em Engenharia Mecânica do IPRJ. Na época eu estava em dificuldade de começar a fazer um curso de graduação, tentando me deslocar para o Rio de Janeiro para fazer um curso de graduação. E aí surge em Nova Friburgo exatamente um curso de Engenharia Mecânica, que é um curso que muito me atraía há muito tempo. Então eu pude em 99 começar a fazer esse curso de graduação. Pude me formar em 2005 como engenheiro mecânico. Em 2005 ainda comecei a fazer mestrado em modelagem computacional, também no IPRJ. E aí, antes mesmo de terminar o mestrado, eu já comecei a entrar no mercado de trabalho como engenheiro mecânico e pude trabalhar, em primeiro lugar, para a Marinha do Brasil, por um pequeno período de tempo. E depois fui trabalhar na Ford Motor Company, onde eu fiquei por 10 anos como engenheiro de desenvolvimento do produto. Então, a presença do IPRJ em Nova Friburgo trouxe uma mudança drástica de condição de vida, tanto para mim quanto para muitos outros colegas que eu tive naquela primeira turma, de qual nós fazíamos parte. Então, um grande ganho para a região, essa criação do curso de Engenharia Mecânica do IPRJ. E agora, em 2019, eu pude retornar para Nova Friburgo, minha cidade natal, fazer um concurso para professor adjunto do IPRJ, e hoje estou aqui com vocês como professor dessa louvável instituição. E espero que o nosso futuro seja brilhante. Meu nome é José Humberto Zani e para mim foi uma satisfação poder cursar o doutorado lá na parte de modelagem computacional. Eu tinha uma formação em física da PFRJ, da COP, curso de ciência e engenharia nuclear, então eu pretendia complementar os meus estudos, né? Nada melhor do que trabalhar um pouco a parte de modelagem física, matemática e equações diferenciais. Então foram cursos que exigiram bastante, mas foi bom, foi promissor, porque isso me ajudou muito na formação, facilitou meu caminho no mercado de trabalho e eu pude ter contato com pesquisadores muito experientes e muito dedicados também, né? Exemplos de não só de conteúdo, mas de vida também, que acabam contribuindo para a nossa formação profissional. O local era um local muito bonito, a gente vivia cercado de árvores, um riacho, então era um local propício, né, para concentração em trabalhos. Eu passei momentos muito felizes lá, contribuiu muito para a minha formação. As turmas eram turmas em que tinham alunos de todos os lugares do Brasil, tinha um colega meu também que era doutorando que a gente recebeu de Cuba. Então as trocas culturais também eram muito contribuidoras para a nossa formação, né? Nós acabamos formando grupos de trabalho e eu tive esse prazer enorme de conhecer o início do IPRJ. Hoje eu tenho o prazer de continuar trabalhando com eles agora no campus da UERJ, também já IPRJ. O bar já começou por volta do ano 2001, que era uma equipe chamada Beirute, e os alunos se formaram, então depois que houve o problema da catástrofe, o projeto foi interrompido. E a gente ficou
ficou sem condições de avançar com o projeto, né? E eu, em 2014, pensei por que não tentar levantar o projeto Baja, um projeto que eu via com muito bons olhos, porque é um projeto que era de interesse dos estudantes pela parte prática, que eles gostavam muito. Era importante também para a UERJ em termos de publicidade e também em termos de gerar trabalhos práticos associados ao conteúdo teórico de sala de aula. Então eu aventurei, juntei algumas ferramentas e com o apoio de 5 alunos na época, a gente começou a tentar montar um carro para participar de uma competição nacional. A gente conseguiu participar, a gente foi relativamente bem dentro do possível. E aí eu comecei a pensar em procurar fomentos que auxiliassem o Baja, sempre tentando orientar os alunos no sentido deles buscarem também outras formas alternativas, né? Porque a SAI, ela exige dentro das competições que os alunos tenham um plano de gestão para vender o carro, um plano de gestão para trabalhar os setores da equipe, setores de suspensão, setores de freio e tal. E eles passam por avaliações durante as competições, né? Então, isso também é uma importância deles desenvolverem um trabalho de publicidade, de marketing, de gestão. Eu procuro orientá-los nessa parte, né? Em parte que diz respeito a cadastro de projeto no DPEST ou na FAPERJ, o projeto ele tem os objetivos que são participar de eventos, workshops, eventos de engenharia, participar de datas comemorativas, como o aniversário da cidade, toda essa parte publicitária, né? E também de desenvolver os trabalhos de interesse dos alunos associando à prática, são os trabalhos de TCC. Então, é um projeto mais amplo do que só competições, um projeto que envolve também outras participações. E a gente, hoje em dia, tem uma equipe aí com bastantes alunos. Quantos que a gente está? 40 já, né? Como os alunos passam por períodos de provas dentro da universidade, nem sempre eles estão ligados diretamente ao trabalho. Então, a importância do número de membros na equipe ser significativamente alta é devido ao fato dessa disponibilidade e também pelo fato de que muitos estão como aprendizes. Eles estão aprendendo agora porque alguns vão se formar. À medida que eles vão se formando, eles vão assessorando menos diretamente porque passam a ter outras responsabilidades, né? É isso. E a gente agora está com uma perspectiva boa de conseguir boas posições nas competições e também representar bem a UERJ dentro dos eventos. As chuvas de janeiro de 2007, elas criaram diversas dificuldades no funcionamento do IPRJ, né? Quando aconteceu, né, acho que foi por volta de 4 de janeiro, né, rapidamente a instituição se mobilizou para retornar às aulas, porque o período letivo naquele ano estava indo até fevereiro. E aí o professor Pinheiro liderou um grupo de professores que foram à procura de escolas públicas onde a gente pudesse lecionar o finalzinho, né, que elas estavam em férias, a gente pudesse terminar o nosso período letivo, né? Entretanto, a principal consequência no campus foi a queda da estrada de acesso, né? Foi ali uma queda para um precipício, só ficou em meia pista, com possibilidade de cair, né? Ninguém tinha segurança de andar por ali e tinha um precipício de 30 metros de altura. É basicamente um prédio de 10 andares, né? Mas a gente, então, funcionou no período em que a estrada de acesso estava sendo recuperada. A gente operou em algumas escolas públicas, principalmente uma ali do lado do Nova Friburgo Country Club, e também a prefeitura cedeu um espaço na antiga rodoviária para a gente instalar lá a Secretaria da Pós-Graduação e a Secretaria da Unidade.
Então a gente ficava se revezando entre as secretarias, entre a escola pública e alguns aventureiros ainda voltavam para o instituto, né? Porque todos os laboratórios estavam lá, a gente não podia atuar. O único jeito era fazer uma rota alternativa de acesso a pé para acessar os laboratórios, né? Pois bem, esse evento demorou assim, mais ou menos, a gente teve que ficar uns 6 meses longe da instituição, né? O semestre seguinte a gente passou a usar as instalações da Cândido Mendes, né, cedidas gratuitamente, né, para a gente dar as aulas, porque as nossas aulas eram em horários diferentes dos horários praticados pela Cândido Mendes, né? E foi um apoio decisivo para a nossa recuperação, ter ali concentrado na Cândido Mendes o primeiro período de 2007. Essa obra foi a primeira obra feita pelo governo do estado em Nova Friburgo, né? E o que aconteceu? Logo a seguir à tragédia, né, também tinha havido uma tragédia de terem colocado um ônibus com pessoas dentro, botaram fogo na Avenida Brasil, né? Foi o batismo de fogo do governador recém-possado Sérgio Cabral, né? Aí ele foi a Friburgo, sobrevoou a região de Friburgo e as regiões adjacentes também tinham sofrido bastante. E aí ele fez uma reunião com vários prefeitos das cidades vizinhas e de Friburgo, na prefeitura de Friburgo, né? E eu conversei lá com o cerimonial, expliquei a situação do IPRJ e pedi para estar presente na reunião, né? E aí, lá dentro, era uma confusão de todos os prefeitos falando dos vários problemas que estavam enfrentando e não sei o quê, né? E aí o governador ficava lá dizendo, não, isso já está contemplado aqui no projeto, já está... ou está contemplado no outro, tal, não sei o quê. E aí eu falei, governador, tal, aqui, por favor. Aí ele me deu a palavra, né? E aí eu expliquei a situação da instituição, que tinha uma pós-graduação de muito bom nível naquela época já, acho que já era 5, eu acho, e também o curso de graduação e em incubador e todas as atividades que a gente tinha lá, né? E aí, ao término da minha fala, né, ele falou, não, a prefeita Saudade Braga, ela já apontou isso e a gente vai refazer a rua de acesso ao IPRJ. E aí, saí de lá super satisfeito e realmente foi a primeira obra a ser concretizada naquela época, né? 2007 era o último ano da minha primeira gestão à frente do Instituto, né? E eu estava passando férias no Espírito Santo, mas começou a chover muito e a gente voltou para Friburgo. Então a gente estava lá em Friburgo quando aconteceu essa tragédia, né? E eu estava pensando, bom, é o último ano de mandato, então isso aqui vai ser mais ou menos tranquilo, daqui a pouco tem eleições e pronto, estou livre, né? Mas não, foi um desafio grande manter a instituição funcionando, né? Com todas as precariedades associadas, né? Mas deu tudo certo, né? Quando o engenheiro lá da geomecânica foi lá vistoriar para ver a rua de acesso, né? Ele viu também que o riacho que cortava o IPRJ, né? Tinha um muro dentro da propriedade da Fundação Getúlio Vargas que tinha sido destruído, né? E ele falou, não, a gente vai refazer esse muro, né? Porque senão vocês nunca mais vão conseguir fazer isso. Aí ele incluiu e foi feito, tá? E o outro problema no campus foi o campo de futebol, belíssimo, gramado, e caiu uma barreira lá dentro e aquilo virou uma grande montanha de terra, né? Sorte nossa que tinha um grupo de pessoas na Coab, ali lideradas pelo Erno, e também tinha um grupo de pessoas da cidade, né, que gostavam de alugar o campo do nosso campus para jogar futebol, e eles então, todos eles, se juntaram e fizeram uma limpeza lá do campo de futebol, né? E aí a gente contratou uma empresa para reflorestar aquela parte da barreira, né, que ficou perfeita, né, até 2011, né? As chuvas foram muito mais violentas, né? E ali em 2011 eu tinha sido eleito coordenador da pós-graduação, né? E vendo o desânimo do grupo, né? E tendo dificuldade de convencer algum outro colega a se candidatar à diretoria, né? Eu resolvi me candidatar, né? Novamente junto com o professor Ivan, e aí a gente
conseguiu acelerar ali as obras, dar um jeito, e conseguimos então começar o período letivo ao mesmo tempo que a UERJ no Rio de Janeiro, né, no Maracanã. Então foi muito gratificante todo esse processo, né, porque a gente viu ali o apoio dos alunos, dos professores, né, os alunos ficaram carregando os livros para dentro da biblioteca e tudo mais. Foi um momento interessante também, tá? Mas é isso, tá? Apesar de todas essas dificuldades, a instituição se manteve firme e forte, né, e conseguiu melhorar os seus índices de qualidade.